Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas principalmente mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse eu, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai receber neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Glória a Deus. Aqui está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, versículo 6, 12 e 13, que diz a palavra do Senhor: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Queridos irmãos, amigos, o dom da profecia é dado à igreja para edificação, exortação e consolação. Conforme o que nós fazemos a leitura aqui, a palavra do Senhor, sempre trazendo esta mensagem, a gente pode observar que nós somos pessoas fracas, falhas, cheios de problemas, de interrogações, tantas outras coisas que surgem em nossas vidas, mas entre esses dons espirituais a Bíblia aponta o dom, e um dom especial, glória a Deus, que é o dom de profecia, como o mais importante dom do Espírito Santo ao homem aqui na terra, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Então, sua finalidade é edificar, exortar e consolar. Ou seja, quando você recebe o dom da profecia, você tem uma bênção de Deus a ser colocada à disponibilidade daqueles que lhe ouvem. Para edificação. Você tem que ter uma palavra para edificar aquela pessoa que necessita de se aproximar melhor de Deus, de uma forma exortativa. Quer dizer, você vai edificar, você vai exortar, ao mesmo tempo vai consolar. Tudo isso com estes dons dados por Deus através do Espírito Santo. Então, o que é o dom de profecia? Você que fica a se perguntar, por que temos que receber esse dom para fazer esse trabalho? Então, a definição é a habilidade sobrenatural de se transmitir a mensagem de Deus através da interpretação e da inspiração do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30 e outros versículos, no âmbito do Novo Testamento, glória a Deus, a profecia oriunda deste dom pode ser definida como uma mensagem momentânea e sobrenatural, cuja função ela é precípua e ainda é a edificação da igreja. Então esta é a mensagem que edifica, é a mensagem que tem essa finalidade de exortar e consolar, para que o povo de Deus seja um povo ativo, um povo amigo, unidos, com um conceito na vida que tem ele de morar no céu, segundo as promessas da palavra do Senhor. Porque, queridos radioouvintes, amigos, no Novo Testamento, nessa dispensação, o profeta não é mais mediador como o fora no Antigo Testamento. Hoje, por conseguinte, ninguém precisa ou deve consultar profetas, visto que agora só existe um mediador, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Disse Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, pelo qual temos acesso a Deus, em Efésios 2, 13 e outros. Devemos agora consultar a Deus, sem nenhum intermediário, acerca de tudo o que precisamos, através da sua palavra. É o que está escrito na palavra de Deus lá em
em Gálatas capítulo 6, versículo 16, e assim nós vamos vendo sempre em oração, vivendo uma vida conforme a palavra de Deus nos mostra em Filipenses capítulo 4 e versículo 6, ou seja, sempre em comunhão com Deus para edificação da vida, para exortação, para consolação. Nós encontramos a palavra de Deus que nos dá todos esses pontos estratégicos de nossa vida, que é a vontade de Deus para que o homem possa viver e subsistir no meio de uma geração perversa onde nós estamos vivendo em pleno século 21. A realidade do dom da profecia nos mostra aqui da igreja primitiva, o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, desde o versículo 9 ao versículo 4, ele principiou o recebimento dos dons espirituais, aleluia, onde o dom da profecia veio a ocupar importante lugar no coração do homem, a vida do homem. Alguns receberam logo após o batismo do Espírito Santo, como os crentes de Éfeso, que falavam línguas e profetizavam também, lá em Atos 19, versículo 6. Então, muitas coisas foram realidades naquele tempo, foram coisas que foram fatos que aconteceram e hoje acontece ainda, aleluia. Outros receberam algum tempo depois, como as filhas de Filipe, lá em Atos 12, versículo 9. A igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais, em 1 Coríntios 1,7, e grande parte de seus membros profetizavam. A razão pela qual Paulo escreveu, indicando normas corretas sobre o uso de dom de profecia, lá em 1 Coríntios 14, que nós acabamos de fazer a leitura, nos dias atuais, infelizmente, hoje, vemos poucas manifestações desse dom. Talvez a causa esteja em uma das seguintes razões. Por exemplo, 3 pontos de vista: a ignorância, substituição e ainda o formalismo. Trazendo em primeiro ponto a ignorância, pouco se fala da igreja, de modo específico, sobre esse dom, privando o povo da bênção, como ocorreu em Éfeso, Atos 19, versículo 1 e versículo 2. Quer dizer, hoje eles estão escondendo, não fala, eles simplesmente colocam lá pessoal de festas, né, que bandas de músicas gospel, dizem ele, e começam a rodar. É uma coisa complicada. Hoje não se fala mais em línguas estranhas como antigamente. Antigamente as pessoas recebiam os dons, ficavam ali chorando, dando glória a Deus, alegre, glorificando o santo nome do Senhor, chorando de alegria, transbordando a alma de alegria. Vem aí a substituição também, o tempo de culto tomado por outras coisas supérfluas, não havendo liberdade para o Espírito operar. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Hoje está a situação dessa forma. Então, meu prezado rádio ouvinte, amigo que está nos ouvindo, ainda vem o formalismo, a apatia espiritual esfria a chama do Espírito Santo. Não tem a empatia, mas tem a apatia. Irmão, é uma coisa séria. Vivemos num mundo tão difícil e ainda o receio de que haja meninice na utilização do dom. É o que realmente é necessário, pois ensinar os meninos, entre aspas, a andarem caminho certo. Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer nunca se desviará dele. Acabarão com as coisas de menino. Então há uma necessidade de o homem aprender de uma forma correta pela palavra de Deus, olhando o que está escrito para os dias atuais. As funções do dom de profecia que nos mostra para a edificação. A igreja é comparada a um edifício onde Jesus é o fundamento. Os crentes são pedras vivas. Requer-se, pois, edificação constante. Neste sentido, a profecia promove edificação e firmeza da igreja. Então vem a exortação, que é a linguagem exortativa. Ela visa incentivar o crente a seguir o caminho de Deus. Não é uma coisa para bater na pessoa, mas incentivar. Tem por fim o despertamento, o fortalecimento na fé, conforme Atos capítulo 20, versículo 2, que Paulo fazia isso, e a observância dos ensinos divinos, amados irmãos, que é necessário, segundo Coríntios 6:1.
Então, vem, portanto, depois da consolação, o Senhor usa esse dom para animar o crente com palavras semelhantes às de Deuteronômio 31, versículo 8, e outros, quando diz o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Aleluia, o Senhor é contigo. É isso que nós precisamos, ser consolados. Sinal para os incrédulos que traz também é a língua estranha. O dom da profecia é de grande importância para despertamento e despertar os crentes e se posicionarem diante de Deus. Paulo exorta os fiéis a que não sejam meninos no uso das línguas estranhas, pois os descrentes, além de nada entenderem, podem julgá-lo como se fosse loucura. Então, querido rádio ouvinte, amigo, o fundamento de tudo é Cristo na vida. O centro de nossas vidas, de nosso coração, tem que estar Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, os anjos de Deus, a pátria celestial, aleluia. Sempre ela nos fortalece no nosso entendimento quando nós temos Deus no coração. Os anjos trabalham ao nosso redor. Você fala línguas estranhas, você tem aquela alegria de falar com Deus, aquela glória, aquele gozo na alma, aleluia, glória a Deus, em dizer amém, Jesus, glória a Deus. Leia, portanto, a palavra de Deus, o que nós acabamos de observar aqui em 1 Coríntios capítulo 14, que mostra aí essa palavra maravilhosa sobre o dom da profecia, tá bom? Então oremos para que Deus nos dê graça e a gente possa, cada dia que se passe, venhamos viver uma vida mais sossegada e tranquila em o nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento de estarmos aqui a buscar no Senhor, meu Deus, aleluia, esta verdadeira palavra, esse dom inefável, aleluia, e a proteção divina, os teus anjos acampados ao nosso redor, enfim, que a tua pátria, Senhor, trabalhe para que cada um de nós sejamos mais felizes. Em o nome de Jesus, Pai, nós suplicamos. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus nos guarde hoje e sempre. Glória a Deus.